Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O apóstolo Paulo ele usou uma figura de linguagem para orientar a Timóteo. Vamos ver logo após a vinheta. Assim como um barco que está afundando, o apóstolo Paulo compara ao naufrágio na fé. Vamos ao tema de hoje. Conheça aqueles que naufragaram na fé. O nosso texto base está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, que diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. A Bíblia, ela nos ensina que nós não devemos ignorar os avisos que Deus nos dá, através da palavra dele. Nós não devemos ignorar sobre os perigos de naufragarmos na fé, não chegando assim ao porto desejado e tendo consequências muito ruins. Naufragar é submergir, é afundar, é fracassar, é desistir. Paulo, ele sofreu aproximadamente 4 naufrágios e ele usa essa figura de linguagem para nos alertar, conforme nós vamos ver em 1 Coríntios 10 e 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É interessante que nós estamos alicerçados no Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, mas nós não podemos tirar os nossos olhares do Senhor. E Paulo, nesse texto base, ele fala justamente o seguinte: conservem, ou seja, mantenham em bom estado, preservem. O que não é conservado corre o risco de se deteriorar, corre o risco de estragar. Por isso é necessário manter a nossa fé. Davi, ele nos traz um exemplo muito lindo, porque ele pede a Deus para ensinar a ele a seguir e a manter a verdade. Salmo 25, verso 5. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Olha a palavra de Davi: orienta-me a seguir a tua verdade, mas também me ensina a mantê-la. E é interessante que Davi pede para Deus justamente ajudar ele a conservar a verdade, ajudar ele a caminhar na verdade, a não se desviar da verdade. Já João, ele testifica da alegria que ele tem em saber que Gaio para ele é um filho na fé. E Gaio está caminhando na verdade, sendo fiel ao Senhor, e João fica muito alegre. 3 João, capítulo 1, verso 3 e 4. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias. Olha, sobre o quê? Sobre a tua fidelidade, a fidelidade de Gaio, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. É lindo, né? Ele ensinou Gaio, ele se fixou na palavra da verdade. Ele se fixou no que ele aprendeu com o apóstolo João. Mas Jesus, ele nos traz o ensino sobre a verdadeira verdade. João 14,6 diz assim: asseguro-lhes, próprio Jesus assegurou-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus está falando, nós estamos falando sobre seguir a verdade, sobre andar no caminho da verdade, e o próprio Jesus nos mostra que ele, Jesus Cristo, é a verdade. Já em João 8,32, Jesus fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, e me conhecereis ao Senhor Jesus e sereis liberto por ele. Porque quando nós nascemos em Cristo, somos novas criaturas. E Paulo aí ele vem nos mostrar que nós devemos estar com o nosso olhar fixos no Senhor Jesus, porque senão nós podemos nos afastar da verdade. Paulo, com esta realidade, ele orienta Timóteo sobre a importância dele ser fiel a Deus, a importância dele manter a fé dele em Deus, mas não somente a fé,
manter também a boa consciência, ou seja, crer no que é certo, crer naquilo que você aprendeu, crer naquilo que te deixa no caminho da verdade. E aí novamente a gente vê Davi pedindo a Deus um coração fiel, pedindo a Deus para ser fiel. Salmo 86, verso 11 diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. É justamente isso. Nós precisamos estar com o nosso olhar firme no Senhor Jesus para andarmos nos caminhos que o Espírito Santo nos orienta dentro da palavra da verdade, dentro do ensinamento da verdade, dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ter o nosso coração fiel, fiel a Deus. E Paulo, ele nos ensina que é necessário nós ouvirmos a palavra de Deus. Sabe para quê? Para que a nossa fé, ela venha frutificar. Romanos 10:17 fala assim: como consequência, a fé, ela vem pelo ouvir as boas novas do Evangelho. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. É importante nós estarmos sempre nos alimentando da palavra, mas também, quando nós nos alimentamos na palavra, nós conseguimos, diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a manter a nossa fé. Quando Paulo fala, conserve a vossa fé. João 8, 31 e 32, o nosso Jesus nos ensina assim: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É fácil nós sabermos quem serve o Senhor Jesus. Aqueles que permanecem na palavra do Senhor Jesus, aqueles que mantêm a palavra do Senhor Jesus, porque esse dá testemunho de Jesus Cristo. Nós olhamos para ele e nós vemos Cristo reinando na vida dele. 1 Coríntios 16:13, Paulo nos ensina: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Olha que tremendo. Eu preciso primeiro, conforme Paulo fala, vigiar o que vai entrar, vigiar o que eu vou me alimentar, vigiar o que eu estou fazendo para não negar a fé. E Paulo fala: permaneceis firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Eu sempre falo nos estudos, não vivemos dias de nos darmos, usar o termo, ao luxo de ficarmos temerosos, amedrontados, enfraquecidos. Ao contrário, nós estamos vivendo tempo de permanecer firmes na fé, de nos colocarmos, nos posicionarmos corajosamente, de sermos fortes porque estamos em Cristo Jesus. Mas Paulo fala: guardem a sua fé, e ele nos dá o exemplo do seu próprio caminhar, um caminhar de perseverança. Não foi um caminhar cristão fácil, mas foi um caminhar aonde ele se sustentava no Senhor. E Paulo, em 2 Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Olha que tremendo. Não adianta a gente combater só, nós temos que combater até o fim, nós temos que permanecer, nós temos que perseverar na fé. E Paulo orienta isso a Timóteo. Paulo fala para Timóteo assim: olha, Timóteo, nos últimos tempos, creio eu que vivemos esses dias, alguns deixarão a fé, alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. O Espírito Santo afirma expressamente, olha de onde vem a palavra, o próprio Espírito Santo afirmando: nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Alguns desviarão, alguns se afastarão, alguns não quererão ouvir a verdade, não quererão fazer o que agrada a Deus, dando ouvidos à doutrina de demônios. E o pior é que muitos estarão enganados, se achando certos. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, é uma batalha, mas é uma boa batalha, porque é uma boa batalha da fé. 1 Timóteo 1:18, a parte B, fala assim: luta o bom combate.
Olha que tremendo. Nós paramos um pouquinho, nós olhamos para as nossas atitudes, nós olhamos para a guerra que nós estamos travando, guerra espiritual contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Aí eu pergunto para você, você está fazendo o que Paulo recomendou a Timóteo, lutando o bom combate? É um bom combate, porque é um combate onde somos mais do que vencedores. Ainda Timóteo, em 1 Timóteo 6,12, Paulo fala para ele assim, olha, combate a boa batalha da fé. Mas olha que interessante, toma posse da vida eterna. É o que o Senhor tem nos prometido, para a qual foste convocado, tendo já realizado a boa confissão diante de muitas testemunhas. E Paulo nos orienta, Paulo nos ensina. Paulo, ele nos adverte a examinarmos a nós mesmos. Sabe para quê? Para nós verificarmos se nós estamos vivendo na fé, se nós estamos vivendo pela fé. Segundo Coríntios 13:5, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Aí olha o que ele fala, provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estáis reprovados, ou que já estejais reprovados. Aí eu olho para você, muitos perdem tempo olhando para o outro, examinando o outro, prestando atenção nas atitudes dos outros. E Paulo fala, examinai, portanto, a vós mesmos. Paulo em Colossenses 1:23, ele ainda nos ensina, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que interessante, se de fato permaneceis na fé, permanecer na fé é estar enraizado, alicerçado, é estar firme, e importa o que está escrito na palavra. Nós temos que estar focados, alicerçados, enraizados na palavra do Senhor. Ainda Paulo fala assim, olha, sem vos afastar da esperança do evangelho. Que esperança do evangelho é? É a salvação eterna, é a nossa vida eterna com Cristo. E a esperança que temos, ela tem que nos servir como âncora, âncora para nos alicerçar, âncora para nos firmar no lugar, na posição que nós estamos servindo. Hebreus 6:19 fala assim, temos esta esperança como âncora da alma. Olha o que a âncora faz, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Louvado seja o nome do Senhor. Esta segurança de adentrar diante de Deus é dada por Deus, de ter convicção da vida eterna. É justamente isto que Paulo nos adverte, porque a fé, ela é a nossa âncora, a fé é o nosso alicerce. Segundo Coríntios 1:24 diz assim, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Ele fala que ele, como apóstolo, ele não tem domínio sobre a fé das pessoas, mas sim como vossos cooperadores, que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. E aí nós vemos, o diabo ele não é bobo. O diabo, ele sabe que se ele te deixar duvidoso em relação ao que Deus tem falado para você, colocar, semear dúvida em você, ele pode te fazer naufragar. Nós devemos estar firmados. E Paulo, ele nos mostra no nosso texto base sobre a boa consciência também. Ou seja, eu tenho que andar honestamente, eu tenho que ter uma consciência limpa para com Deus e para com os homens, eu tenho que ter um testemunho de que é Cristo que habita em mim. 1 João 1:6 diz assim, olha, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Jesus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É isso mesmo, como que eu posso falar que eu tenho comunhão com meu Jesus e o fruto que eu estou dando é fruto que faz a palavra de Deus ser escandalizada. É fruto que faz as pessoas não quererem se aproximar de Deus. 1 João 2:4, João ainda fala assim, aquele que afirma,
eu o conheço, eu conheço a Jesus, né? E não obedeço aos seus mandamentos, olha o que acontece, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha que João está querendo dizer para nós, se você fala que você conhece, você é desobediente, você não obedece à palavra de Deus, você é mentiroso e Jesus não está em você. Porque a verdade é o nosso Jesus. 1 Timóteo 3:9, ainda Paulo continua nos advertindo, devem permanecer no ministério da fé, com consciência pura. E aí, como está a nossa consciência para com Deus e para com os homens e para conosco mesmo? Paulo, ele mostra a Timóteo que quando nos afastamos da verdade, quando nos afastamos da boa consciência, porque nós temos o Espírito Santo que fala conosco, quando nós fazemos isso, nos afastamos, nós estamos sujeitos a sermos enganados, enganados por homens usados pelo diabo, esses homens que têm aparência de piedade, esses homens que falam bonito da palavra, mas não vivem a palavra. E a Bíblia fala, enganados por homens que se afastaram da fé, que naufragaram na fé e que quer contaminar os outros, trazendo danos aos irmãos e ao evangelho. Ninguém que está fazendo coisas erradas quer ser descoberto. Então eles usam assim uma máscara muito grande. E olha, eles sabem que eles estão errados, mas eles não querem errar sozinhos. Então nós precisamos ficar atentos. Paulo em Filipenses 3, verso 18 e 19. Portanto, como já vos adverti repetidas vezes, olha só, e agora repito, olha o amor de Paulo pela obra de Deus, com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Fico imaginando Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele fala assim, olha, é com lágrima nos olhos, porque muitos são pessoas que ele já conhecia, pessoas que batalharam com ele, pessoas que estiveram na luta, no bom combate da fé com ele, mas o que eles fizeram? Eles apostataram e eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo, e Paulo fala em Romanos 16 e 18, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. Pessoas que vêm assim, que vêm com palavras, que vêm até mesmo com palavras bonitas, sedutoras, como a palavra de Deus nos mostra. Nós devemos ficar espertos, porque por trás disso tudo aí, tem uma obra maligna para nos fazer desviar da verdade. Existem muitas armadilhas para nos tirar do propósito que temos com o Senhor, para nos tirar do caminho da verdade, para nos fazer naufragar, como Paulo fala. E Paulo, ele nos mostra 3 personagens que naufragaram na fé. Ele cita esses 3 como exemplo para nós, porque foram pessoas que ele conheceu, mas pessoas que causaram danos ao evangelho, que causaram danos ao próprio Paulo. 3 homens que antes corriam a carreira da fé, serviam ao Senhor, ajudavam a proclamar o evangelho. Mas olha o que aconteceu. Quem são esses 3 homens? 1 Timóteo 1:20. E entre esses homens foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. É interessante você parar um pouco para pensar. Quando a gente se depara com essa palavra de Paulo, a gente acha uma palavra dura. Mas o que Paulo está falando é o seguinte: eu entreguei a Satanás como disciplina para que eles aprendam a não blasfemar e que eles venham ao arrependimento e eles venham a servir o Senhor com uma boa consciência. Porque o que nós fazemos e o que nós erramos, nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, e o Senhor nos perdoa. Segundo Timóteo 2:17, ainda Paulo cita mais uma pessoa, e a palavra desses, olha só, roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Então nós vemos Himeneu, Alexandre e Fileto. Para um pouco para pensar, o nome Himeneu significa festa,
significa bodas, significa casamento. Esse nome, ele poderia estar em alegria com os anjos do céu, ele poderia estar em alegria servindo ao Senhor, mas ele apostatou da fé, ele naufragou na fé. Alexandre significa defensor da humanidade. Sabe o que mais significa? Aquele que repele os inimigos. E Alexandre, Paulo fala que ele se tornou inimigo de Cristo. Ele se tornou um blasfemador de Cristo. Realmente ele negou a Cristo. Já Fileto significa raio, significa amável, digno de ser amado. E a gente sabe que nós somos amados pelo nosso Cristo. E ele rejeitou esse amor. Ele se envolveu com filosofias. Ele se envolveu com pensamentos que desagradam a Deus. Ele foi atrás de teorias humanas. Quando Paulo deixa esses 3 homens para nós vermos que existe realmente o perigo de apostatar da fé, de se desviar da fé, de naufragar na fé. Nós precisamos tomar muito cuidado para não fazermos iguais a esses homens. Precisamos valorizar a nossa caminhada com Cristo. Precisamos sempre estar firmes na palavra. Olha, apegados à palavra. Tito 1:9 nos ensina assim, olha, apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. O mais lindo ainda é que nós sabemos que nós temos uma missão. Nós falamos do Evangelho, nós vivemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Naufragar na fé é não conseguir terminar a jornada que você iniciou, é você desistir da caminhada cristã no meio da caminhada, é você se deixar vencer pelo inimigo e se afastar da verdade que é Cristo, assim como aqueles 3 homens. Você precisa ter vida íntima com Deus. Você precisa orar. Você precisa ler e meditar na palavra. Você precisa se achegar com Deus, caminhar com Deus. Mas você não pode se esquecer. Você tem que ter um testemunho que o Espírito Santo habita em você. Louvado seja Deus. Eu vou concluir citando a orientação agora do apóstolo Pedro. Segundo Pedro 3:17, que fala, sendo assim, amados, estando bem informados, porque a palavra de Deus te ensina, guardai-vos. Lembra que Paulo fala? Guarde a fé, conserve a fé. E Paulo ainda fala, e a boa consciência. Pedro fala, guardai-vos, para que não sejais conduzido pelo erro e pela sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Que o Senhor Jesus nos guarde, que o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor Jesus nos fortaleça nessa caminhada cristã. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.